Muito bem, estamos aqui no nosso primeiro episódio do Livrecast com ninguém mais, ninguém menos que André Sarubi. Que honra poder fazer parte desse projeto e estreando, né? É uma honra muito grande, fico muito feliz, obrigado pelo convite. E vamos lá, Livrecast, né? Bora pra cima! Livrecast estreando pra vocês. Eric, por que esse nome Livrecast? Porque eu chamo as pessoas de livres. E André Sarubi, que nos conectamos aí alguns anos atrás, nesse mundo das milhas aéreas, nesse mundo das agências de viagens, que hoje tem uma vida livre também, né? Esses dias mesmo, de repente, decidiu ir para Buenos Aires de um dia para o outro. Nossa, aquilo ali foi o verdadeiro sentido de livre. Acho que até coloquei numa caixinha que você colocou, né? Lá no Instagram. E foi muito massa porque a galera começando a discutir no grupo sobre, e aí, vamos para Buenos Aires? Vamos. E aí eu fui lá, peguei uma passagem 90k e de volta com Smiles, partiu, bora, em cima da hora, né? 90k. É o E que é. pronto. Na semana seguinte estávamos lá desembarcando em Buenos Aires. Ali eu falei, cara, que incrível, né? A possibilidade que a internet nos possibilita hoje. E essa questão da gente poder ter um negócio online realmente é o verdadeiro significado do que é liberdade. Que massa. André, para quem não conhece você, para quem me acompanha já há algum tempo, Instagram, já fizemos lives juntos, mas para quem não te conhece, quem é você? O que fez você chegar aqui? Como que você me conheceu? Vamos lá. Bom, acho que tudo começa ali na mudança de mentalidade, né? A gente passou por um processo ali após o casamento em 2018. Me casei no final de 2017, em dezembro. E aí fizemos ali um casamento muito além do que a gente poderia naquele momento. E aí passamos um perrengue, né, ali no ano de 2018. E naquele processo eu aprendi duas coisas. Primeiro, o potencial que nós temos quando nós decidimos fazer algo. Porque nós fizemos um casamento ali que custou mais ou menos uns 60 mil reais e eu tinha um Uau. salário de 2 mil e pouco. E ainda fizemos o muro da nossa casa e meio que mobiliamos a casa. Então você imagina, ali eu consegui ver o potencial, porque nós decidimos fazer algo, por mais que tivemos as consequências depois, né? Mas aconteceu. E foi um ano, 2017 foi um ano onde eu trabalhei igual um cavalo, cara, literalmente. Né? Trabalhei e aí consegui fazer muita permuta com muita gente. Eu fiz permuta com pedreiro, meu irmão. Quem faz uma permuta com pedreiro? Eu vendi Sou André site com Sarubi. pedreiro. Eu fiz permuta com a Toda Skin, a nossa cozinha foi feito permuta, a cerimonialista foi feito permuta, o fotógrafo foi feito permuta. Então assim, eu trabalhei muito, mas o casamento saiu. Vieram as consequências depois, né, e tal, aquela coisa toda financeira, tivemos que arcar com muita coisa. E nesse período de pós-casamento foi onde eu descobri, cara, eu fiz algo errado e preciso consertar. Né? E aí, junto com a Jéssica, a gente começou a estudar sobre investimento, formas de renda extra, e foi nessa busca que eu recebi um anúncio do Eric Galdino, um anúncio da Infomoney, nunca me esqueço. Como eu estava estudando sobre essa questão de investimento, eu sabia que a Infomoney era uma fonte de credibilidade. Né? Então, pô, se a Infomoney está publicando, então esse negócio de milhas realmente deve funcionar. E foi aí que eu comprei o curso e comecei a mergulhar nesse mundo das milhas. Mas, lógico, de forma muito, como milheiro ainda, né, de forma muito... por ter passado por esse processo financeiro, eu fui muito cauteloso, né, fazendo as operações de forma muito cautelosa. Tanto que eu comecei a escalar as contas mesmo em 2019, mas o escalar foi de 1 para 4. foi, Mas foi, calou 300%. então. Então tive ali 4 contas e nesse processo de 2019 eu já vinha numa insatisfação com o meu emprego que eu estava, né, eu trabalhava na área de marketing. Só que, poxa, eu ficava com aquela, cara, eu ajudo tanta gente a ganhar dinheiro, por que eu não posso criar um produto para mim, vender algo para mim, né? E aí, nessa procura ali em 2019 em algo, criar algo para mim, vocês lançaram o LCM Pro, e ali eu falei, cara, é isso. Já estava curtindo esse mercado de milhas, essa coisa de renda extra, né? Então fui para cima. E aí entrei na turma zero do Pro. Que Desde massa, que então, massa. Desde então estamos conectados. Você aí no fundo da Sarubi, agência de viagens. verdade, ó. E onde você está agora, Sarubi? Agora eu estou em Curitiba. Esse escritório aqui, ó,
a logo aí, o mapinha de fundo, tudo muito bonitinho. Inclusive está espelhado aí na imagem. Mas a gente pegamos um escritório num coworking aqui. Estar num coworking foi uma estratégia para poder gerar conexões, né? E já tem gerado frutos isso, né? De relacionamento, de conexões que a gente tem criado. Então, a gente estava em Dourados, né? Todo o processo começou em Dourados, desde que a gente fez o Pro. Eu entrei no Pro em 2019, né? E logo em março de 2020 veio a pandemia. Então, aquele período foi um período muito crítico para a gente, muito delicado, né? A gente praticamente não, encerramos as vendas ali, porque eu estava começando naquele período. Eu abri o CNPJ em 2018, em fevereiro de 2020 eu organizei, mudei o CNPJ que eu já tinha, e em março veio a pandemia. Então você imagina aí, né? E falei, cara, como é que eu vou vender uma passagem se o cara não sabe nem se vai estar vivo amanhã? Não tem condição, né? Então aquele período foi onde eu baixei a guarda, fui estudar outras coisas, e em junho de 2020 foi quando eu identifiquei a oportunidade que foi a virada de chave pra gente. Né? A galera tava vendendo milha TAP a R$ 15. O R$ 16 sonho. o milha. Que saudade. Que Meu Deus. saudade desse tempo. Não da pandemia, né? Saudade Exato. de milha TAP a esse preço. E ali eu identifiquei a oportunidade, porque a gente tinha muito voo pro final do ano a 79k e de volta, e as milhas a 15, 16. Então peguei e fiz uma campanha, né, para quem estava no Brasil e precisaria ir para a Europa no final do ano, e para a galera que já estava na Europa e precisaria visitar os familiares no final de ano. E ali foi a grande virada, né, porque muita gente começou a vir, e aí vieram também as objeções, tá, mas quem que é você? Na época a passagem era 1999, ida e volta, com Eita. bagagem despachada, com seguro viagem eu dava também para o nosso cliente. Então, tá, mas quem que é você que eu vou depositar R$ 2.000 na sua conta? Não sei quem que você é. E eu tava num quartinho ali em Dourados, simples, né? Mas aí, da forma que com os recursos que eu tinha, eu dei o meu melhor, né? De forma muito transparente, que é um dos principais, que é o principal valor da nossa empresa hoje, é a transparência. Então, sempre muito honesto com o cliente, sempre muito transparente. Fazia chamada de vídeo, eu compartilhava a minha tela com o cliente, mostrava lá o site do Cadastur, que a gente estava cadastrado no Ministério do Turismo, abria, várias vezes eu emitia a passagem junto com o cliente, preenchia os dados dele junto com ele, emitia junto com ele, pra você ter ideia, para poder quebrar a objeção do cliente. Então aquilo foi trazendo credibilidade paralelo a isso. Eu sempre postava, né? Então o cliente fechou uma venda comigo por 2.000 na promoção, e a passagem estava custando 5. Galera, olha só, acabei de emitir uma passagem, R$ 2.000, o cliente fulano, ó quanto é que tá na companhia aérea. 5.000, ele pagou 2, desconto de tantos por cento, fazia umas caixinhas, quanto esse cliente economizou. Então aquilo gerou muito engajamento, né? E a galera foi vindo, um compartilhando com o outro, e aí foi que o negócio começou a crescer de fato, né? Sim. André, você falou um negócio aí que sempre que você fala me chama atenção, né? Que você falou transparência, né? Que você sempre agiu com os clientes com transparência. E eu acredito que os nossos valores pessoais, a gente coloca eles no nosso negócio também, né? E, coincidência ou não, um dos meus principais valores também é a transparência. E como que você aplicou esse conceito de transparência na agência e como que você vê que isso impactou no negócio? Vamos lá. Quando, no início do negócio, existia aquele preconceito com a questão das milhas, né? Ah, mas a passagem é com milha, né? Então, o que eu tentei fazer no início, assim que eu comecei? Eu meio que mascarava para não dizer que era com milhas. Ah, não, por que sua passagem é mais barata? Não, é que a gente tem uma estratégia, uma forma de emissão, sabe? Dava uma volta. E aquilo me incomodava, porque eu não estava sendo eu. Então, quando você faz algo que vai de contra os seus valores, aquilo se torna pesado, aquilo deixa de fluir naturalmente. Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, não vou falar que é e vida que segue. Quem for para comprar, vai. Então, a partir dali, eu entendi a importância dessa questão de você exercer os seus valores no negócio, porque se torna leve. E aí foi que a gente eu comecei a fazer tudo de forma muito clara. Então, quando o cliente vinha até mim, preciso de uma passagem assim, assim, assado. Eu falo, olha, nesse momento, o preço mais em conta está sendo direto no site da Azul. Eu lembro que eu fiz isso. Olha só, o preço mais barato está no site da Azul.
Se eu for vender para você, eu consigo por esse preço, só que se você quer parcelado, e eu vou ter que te cobrar a taxa de parcelamento, então vai sair mais caro que o site da Azul. Então, nesse momento, eu recomendo que você compre direto no site da Azul, você consegue parcelar em 10 vezes, e vai dar tudo certo. E o cliente fez isso. E sabe o que é o mais bacana? Que depois, quando ele precisou de outra passagem, ele voltou, me procurou e fechou comigo. Então você percebe que quando você exerce o seu valor, aquilo se torna leve e a verdade vende. O cliente volta. Entendeu? Então não atendi naquele momento, mas ele entendeu o porquê, fui claro, fui transparente e gerei valor para ele mesmo sem atender. Então quando você entende isso e aplica, é muito mais gostoso, muito mais fácil, muito mais leve o negócio. Você falou uma frase que eu acho bem, bem importante, né? Que a verdade vende. E vou trazer aqui um conhecimento para o pessoal que vai assistir a gente, que está assistindo a gente, que talvez nem seja de conhecimento da maioria, né? Num passado muito longínquo, existiam golpes na internet de venda de passagens com cartão clonado. Não sei se ainda existe hoje, enfim. E para justificar para o cliente final por que aquela passagem era mais barata, algumas agências falavam, porque eu emito por milhas. Né? E eu sempre gosto de trazer esse conhecimento do mercado, né? Para as pessoas entenderem, porque vez ou outra o cliente pode chegar e se incomodar um pouco. Mas com milhas? Mas eu ouvi dizer isso. Eu ouvi dizer aquilo. E existem algumas lendas do mercado de que, mas uma passagem com milhas eu não posso alterar. Mas uma passagem com milhas eu não posso cancelar. E no final das contas é uma passagem como outra qualquer que, infelizmente, lá atrás, algumas pessoas usaram desse argumento de forma leviana, talvez. E olha como é que é engraçado isso, né? Hoje a gente fala para o nosso cliente, olha, são passagens emitidas com milhas, a diferença, qual que é a diferença? A diferença é basicamente a mesma coisa, só que na hora de uma alteração, a remarcação, o processo é diferente. E tem uma situação aqui que, olha só, a gente emitiu uma passagem para uma família e a gente perguntou, né, vocês vão para morar, como é que vai ser? Não, a gente vai para turismo, beleza. Embarcaram, ok. Só que na hora que eles chegaram lá, aí foram falar, não, é que a gente tá pensando em ficar e queria deixar o bilhete em aberto. Só que uma das passagens foi emitida em tarifa pagante. E a tarifa pagante, nesse momento, no regulamento da TAP, eles não permitem deixar em aberto. Aí a menina falou, mas quando eu emiti da outra vez, vocês deixaram em aberto, tá. Então, a gente daquela vez foi uma passagem com milhas, porque com milhas naquele momento estava mais barato. Só que nesse momento foi uma tarifa pagante. Então você percebe que em algumas situações o cliente tem o desejo que seja com milhas por alguns benefícios. Só que, porém, quando vem, por exemplo, um problema de remarcação e que não tem disponibilidade com milhas, aí fica, mas só porque é com milhas, porque se não fosse com milhas não teria isso. Então todos os dois bilhetes, os dois tipos de tarifa, você pode perceber que eles têm vantagens e desvantagens, mas basicamente é a mesma coisa, né? Com alguns detalhes ali que a gente tem deixado cada vez mais claro isso para o nosso cliente hoje. Até para que ele entenda, olha, o bilhete tarifado funciona assim, o bilhete com milhas funciona assim, qual que faz mais sentido para você? Esse está mais barato, esse está mais caro, esse é vantajoso, entendeu? Então cada situação a gente vai sugerir para ele o melhor tipo de tarifa. Hoje está sendo bem dessa forma aqui na agência. Então, e assim, uma coisa que a galera também precisa entender, e até os agentes de viagens e futuros agentes, é que inclusive passagens em dinheiro, existem algumas que nas regras não tem alteração, não tem cancelamento, né, elas são não reembolsáveis. Uma outra diferença que acaba tendo, né, é que as passagens por milhas não pontuam. Só que muitas passagens em dinheiro também não pontuam. Então, no final das contas, é tudo a mesma coisa, praticamente. Verdade. Detalhezinhos ali de regra por conta do programa, né? Mas, no geral, a mesma coisa. E, André, você falou, né? A família que foi, e aí, enfim, mudou os planos. Você também faz aí um trabalho bem, que eu acho super interessante, com missionários. E você acabou focando um pouco um lado da tua agência para um público específico, que foi a África. Por que isso aconteceu? Foi natural, não foi natural? Foi intencional? Eu estava até vendo sua live hoje sobre públicos, né? Sobre clientes e tal. E o primeiro tópico que você falou foi das pessoas venderem para o seu círculo.
círculo de relacionamento. E o projeto para missionários ele nasceu de forma muito orgânica, justamente por conta das conexões com esse público, né? Então, uma amiga, ela é missionária em Moçambique. E eu já estava com a agência, isso foi em 2020, né? Foi bem mais ou menos ali por setembro, outubro de 2020, mais ou menos. Ou seja, foi logo quando a gente começou a crescer. E ela me pediu uma cotação de Moçambique para o Brasil. Ela estava grávida, precisava ir para o Brasil, queria ter a criança aqui. Quando eu fiz a cotação, eu me surpreendi com os preços. Porque as passagens pagantes estavam custando tipo 7 mil e poucos reais. Cada um, né? E a gente tinha um custo ali de menos de 3. Então, assim, era tipo 3 vezes mais. Então, eu passei um valor ali com 50%, ficou 50% abaixo, né? Passei por 3 mil e pouco. E eu passei para ela e falou, nossa, André, é muito barato. O que ela ia pagar, teoricamente, na tarifa pagante, 15 mil, eu passei para ela por 7.500. Foi basicamente isso, os dois, né? Ela e o esposo. E ela falou, nossa, mas muito barato mesmo, olha só a diferença, isso. Aí ela gostou da cotação, só que ela, infelizmente, por uma questão particular, não pôde vir para o Brasil, mas ela falou, olha, eu posso compartilhar isso com outros missionários aqui? Tem muito brasileiro aqui que precisa ir, tá sempre indo e vindo, eu posso compartilhar? Eu falei, lógico, pode. Por favor. E aí começaram a vir algumas pessoas perguntando, ela compartilhou algumas coisas no Instagram dela, né? E começaram a vir os brasileiros, os missionários. E naquele momento, eu senti no meu coração, falei, cara, por que não fazer disso um projeto? Né? Eu sempre tive esse desejo de conhecer a África, de poder ajudar de alguma forma, né? Por que não fazer disso um projeto? Então eu estipulei um teto. Porque assim, as passagens ali, você pode colocar um lucro de tipo 3, 5 mil reais no bilhete tranquilo. E eu estipulei um teto. Eu falei, esse vai ser o teto máximo de margem que a gente vai colocar num bilhete para missionários. E eu comecei a fazer esse trabalho em cima disso. Então os bilhetes ficavam muito baratos. Tipo, o bilhete estava 8, 9 mil, saía por 3 e pouco. Então, a partir dali, então muita gente começou a vir, começou a dar certo, começaram os... Né? E aí fluiu de forma muito natural. Tanto que hoje, tem meses que os missionários representam mais da metade das vendas da empresa. Olha só. Então, né, eu já já emiti algumas passagens com você viu lá que sempre rola a África, né? Então... Sim, porque aqui a gente tem vários relacionamentos, né? Uhum. Eu forneço milhas pro Sarub e a gente faz aí um ecossistema de colaboração, né? Uhum. E já que a gente está falando de ecossistema de colaboração, isso é uma outra coisa que eu acho incrível que formamos dentro desses nossos amigos, né? A gente criou aí, na verdade, quase uma família mesmo, assim, né? Que são as pessoas que vocês foram conhecendo nos grupos, eu também, obviamente, fui conhecendo nos grupos, e hoje, né, a gente criou amizades de verdade que leva pra vida, assim. E eu sempre digo, né, assim, que eu me sinto muito privilegiado, porque eu criei um negócio, né, que eu ensino as pessoas a lucrarem com as milhas, abrirem agência, entre outras coisas. E isso é um negócio para mim e é muito bom, mas ao mesmo tempo eu também criei uma redoma de pessoas, né? Esse meu negócio me trouxe pessoas a próximo, que foi muito incrível, assim. E você fez muitas amizades nesse mundo das agências, né? Vai viajar com a galera que conheceu no curso. Enfim, conta um pouquinho como que foram criando essas conexões todas e que não somos concorrentes, né? No final do dia somos todos parceiros. Todo mundo tem agência, mas ao mesmo tempo todo mundo se ajuda. Cara, isso pra mim é um dos maiores benefícios assim de tudo isso, sabe? Porque é muito legal você ganhar dinheiro, é muito legal a gente crescer, a gente poder gerar emprego e tal. Mas essa jornada de empreendedorismo, ela acaba sendo uma jornada solitária, Sim. né? Porque você imagina, você tem um círculo de amizades onde tá todo mundo aqui, todo mundo tá igual. E aí, de repente, você começa a se destacar, você começa a crescer, você começa a evoluir. E quando eu falo evoluir, não é somente financeiramente, mas é em mentalidade, né? E aí você começa a ver que aquela galera ali parece que já não conecta mais. E as pessoas, elas estão com você enquanto você está no nível delas. A partir do momento que você passa um pouco, aí você já começa a ser o arrogante, o rico,
né, enriqueceu agora, só quer saber disso. Só que elas não entendem que é um processo de maturidade mental mesmo, né? Então acaba que essa jornada ela meio que vai se tornando solitária, você fica assim, poxa, com quem que eu posso compartilhar, contar algumas coisas? Até porque nesse mercado nosso de milhas, você sempre fala sobre isso, né, sobre essa questão das cifras que a gente comenta, 400k TAP, não sei o quê. Então é uma coisa que para quem está fora do contexto acaba sendo uma coisa meio que, como assim, o cara tá milionário, né? Então esses assuntos já se tornam uma coisa que você não tem como conversar com todo mundo. Então a amizade que se criou dentro dos grupos foi essencial nessa jornada por isso. Eu lembro que o primeiro grupo, eu nem lembro quem foi que me convidou para esse grupo, cara, que foi o grupo que a gente criou, o LCM Pro, que tá a Tereza, tá o Paulo Monteiro, o Giovanni, já vinha ali meu Deus, lá de Fortaleza, como é que é o nome dele? O Davi? Davi. Eu sempre confundo se é David ou Davi, né? Eu O acho que é Davi. Davi, enfim, uma galera ali dentro. Me chamaram lá pro grupo, eu, né, fui ali colaborando, a gente ajudando, se ajudando um ao outro. E aí essa galera resolveu criar vamos se encontrar presencialmente, que foi o nosso encontro lá de Fortaleza, que aí acabou que você foi também. Sim. Então, E eu aquele acho que foi a momento primeira vez que a gente se encontrou presencialmente, foi a né? primeira vez. Isso foi em Foi ano 2021. passado. 2021. Cara, Cara, 2021. faz pouquíssimo tempo. Foi em março não, maio de Junho. 2021. Foi junho. Não, Eu foi acho que foi. março. Foi? Março não, maio, mês 5. Enfim. Cara, olha Mês 5. só. Um ano. Apenas um ano que a gente se Um ano conhece. e pouquinho, pois é. Que louco. Nem tinha parado pra analisar. Parece que tem tanto tempo, né? Eu tive lá em Fortaleza agora, uns dias atrás, e eu fui lá naquele restaurante que nós nos encontramos no primeiro dia, lembra? Aham, Que era, lembro tinha sim. um lago, chama Lembro. Colosseu, acho, se não me engano, Coliseu, alguma coisa assim. Aham. Eu tive lá nesse restaurante agora no final de semana. Que massa, cara. Pois é, ó. Então, assim, criou o grupo, a galera falou, vamos se encontrar, vamos. Acabou que você foi também. E ali acho que nasceu, né, esse elo mais forte. Eu lembro que dali, pelo grupo mesmo, a gente compartilhou, poxa, vamos aproveitar que estamos lá, vamos ingerir. Né? Acabou que o Legal. Giovanni e a Carol foi também, então eu combinei com eles. E aí nós quatro fizemos nossa primeira viagem, que depois dessa já virou uma Eurotrip, né? Que foi Passamos massa, hein? 35 dias viajando, os dois casais, que foi muito incrível, uma experiência demais assim pra gente. Então meio que se aproximou e acabou criando um elo assim muito forte, sabe? De amizade mesmo, de tipo de compartilhar coisas que a gente não compartilha muitas vezes com familiares, né? Então essa ajuda, essa conexão que a gente criou, essa família, né? Isso foi muito importante para o negócio mesmo, muito importante. Mas é uma família meio de concorrência, né? Porque meio que todo mundo tem agência. Como que vocês lidam com isso no dia a dia? Cara, é o que a gente sempre fala, o mercado de turismo ele é muito grande. A gente não daria conta de atender todo mundo. E então não existe concorrência, a gente não se vê dessa forma. E eu acho massa também o respeito que a gente tem um pelo outro. Aconteceu uma vez, olha só, eu fui com o Giovanni pra Europa. E lógico, eu tô no Instagram dele, ele tá no meu. E Uhum. teve um cara que fez orçamento com ele e depois veio fazer orçamento comigo. Aí falou, o Giovanni. Só que quem tava atendendo na época foi a Geula. E ela não tinha associado o Giovanni à Flymota, né? Ele tinha falado Flymota, não tinha associado a Flymota ao Giovanni. Aí eu tava com o celular da empresa na mão, eu vi, não, que eu vim lá da Flymota e tal. Eu falei, ué, pera aí. Aí na hora que eu fui ver a conversa, eu falei, ô Giola, esse cliente veio do Giovanni. Pode falar que é empresa de credibilidade, sim, pode falar para comprar lá com ele. E aí ela pegou, respondeu o cara e o cara fechou lá com o Giovanni. Então, Olha que massa. é isso, é sobre isso, sabe? Não é sobre um querer tomar cliente do outro ou o outro querer derrubar o outro. Não, é todo mundo junto, todo mundo. Porque eu acredito que o senso de colaborar é um princípio, né? Inclusive bíblico isso. Dar é melhor do que receber. Então, para mim, isso faz muito sentido. Que massa, que massa. Eu fico impactado, assim, quando eu vejo, inclusive nos grupos que a gente participa, né, dentro do próprio Masterminds, que todos têm agência, mas na hora do BO, na hora do perrengue, tá todo mundo para ajudar o colega, independente do que precisar ser feito, né? E é tão gratificante, cara, quando a gente consegue ajudar de alguma forma, né? Que inclusive é um dos seis pilares da necessidade humana que Tony Robbins defende é a colaboração, a generosidade, né? Sim. Então, quando você ajuda, você está sendo generoso. Então, você ser útil para o próximo
é gratificante isso pra gente. Acho que é sobre isso aí mesmo. E você, não sei se a gente já falou disso ou não, mas enfim, você estava em Dourados, mas você é baiano, mas agora você mora no Paraná. O povo fala, você é o quê? Fala, eu sou um baiano, sul-mato-grossense que mora em Curitiba. Que inclusive quer me levar para morar no Paraná também. Eu acho, né? É só uma sugestão, né? Se de repente você quiser passar uns 6 meses, uma temporada aqui, super recomendo. Inclusive tenho feito blogueiragem aqui sobre Curitiba, fiz passeios, inclusive Sim, já estamos vendendo passeios que daqui de massa. Curitiba. O passeio de Morretes, a gente já está na nossa grade já de serviço que a gente está oferecendo, né? Vamos começar a oferecer para os nossos clientes. Mas assim, o sair de Dourados foi uma necessidade para a gente, né? Entra naquela questão que eu falei agora há pouco, do processo de empreendedorismo ser solitário, né? A gente percebeu que a cidade, a estrutura da cidade já não comportava mais o que a gente busca, né? Como pessoa, como empresa. Então a gente decidiu, na verdade assim, eu visitei Curitiba a primeira vez em 2018, naquele processo de crise e tal, a gente conseguiu fazer uma viagem para cá, passamos 4 dias, conheci a cidade e achei incrível, me apaixonei pela cidade. E desde então, Curitiba é foi a nosso desejo, assim, sabe? Nosso sonho. Poxa, vamos passar um tempo lá, vamos ver como é que é. Então, 2020, final de 2020, quando a empresa já estava em ascensão, a gente cogitou a possibilidade, né, de vir. Eu lembro até que a gente fez uma viagem para Gramado no final de 2020 e na viagem a gente já estava na volta, a gente já estava com uma passagem comprada para Curitiba para passar uma semana aqui para ver alguns apartamentos. Só que aquela insegurança por conta do Covid, segunda onda, né? A gente acabou optando por não vir. E aí foi primeira parte, né? A primeira etapa onde a gente decidiu continuar lá em Dourados. Final de 2021, a mesma coisa. E aí, vamos, não vamos, sondando, né? E aí, aquele mesmo medo, né? Poxa, mas e se? E se isso? E se aquilo? E o custo de vida? E não sei o quê. E aí, não viemos de novo na 2021 para 2022. Só que agora, em março de 2022, cara, sabe quando você olha assim e fala, não tem mais como ficar aqui? Tava insuportável estar em Dourados. Eu não conseguia produzir, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia sentar para trabalhar. Eu tava numa neura, assim, sabe? Aquela insatisfação com tudo, parece que nada tá dando certo. E ali foi onde eu cheguei pra Jéssica e falei, amor, vamos embora daqui. Não dá mais. Não tem mais como ficar aqui. Eu não tô conseguindo produzir, não tá rolando. E aí, em questão de... Decidimos, assim, numa terça-feira à noite, achamos um apartamento. Olha que legal isso aqui, vamos lá ver? Bora. Mandei mensagem no dia seguinte, de manhã, na quarta-feira de manhã, reserva aí que quero ver o apartamento, tô em Dourados, vou descer pra ir agora. E a gente foi, e Descer tipo, para aí como se fosse meia hora. isso, 12 horas de viagem, 900 quilômetros. Meu E, Deus. e viemos, olha, passamos uma semana aqui olhando apartamento, decidimos, encontramos o apartamento que a gente queria, assinamos contrato, voltamos para Dourados, vendemos tudo, em menos de um mês a gente estava aqui. Uau. E assim, estar aqui foi muito importante para esse processo que a gente está passando no negócio, porque no mercado de turismo ele é extremamente volátil, né? E a gente tem altos e baixos constantemente, a gente não tem paz, né? No Não mercado de tem turismo. mais. Toda hora é uma notícia, toda hora é uma mudança. Então a gente tem que estar bem emocionalmente para poder lidar com isso, senão você surta. Então você imagina, uma equipe que muitas vezes, poxa, essa não está indo, olha só, não está fechando, não está tendo isso. Eu lembro que acho que foi abril de 2022, foi um dos piores meses para a gente de faturamento, né? Acho que desde quando eu comecei não tinha sido tão ruim. Mas assim, o fato de eu estar num ambiente novo, com uma cabeça nova, com pessoas, sabe? A primeira coisa que eu fiz foi ir com coworking. Então, me conectar com pessoas, estar num ambiente diferente, fez total diferença para que eu conseguisse passar por esse período de forma muito otimista. Então, o tempo todo, bora galera, bora, vamos, vai dar certo. E aí, nesse processo de mudança, foi impressionante a quantidade de ideias que eu tive. Porque eu estava lá em Dourados, eu estava morto, morto, sem vida, sem ânimo. Quando eu vim para um ambiente novo, começou a fluir ideias, ideias, ideias. E eu só ia anotando, assim, começava a executar. Então, tem várias coisas, inclusive, que está em processo ainda. Mas hoje a gente tem muito claro o que a gente quer para 2022, o que a gente quer para 2023, o que a gente está fazendo para chegar onde a gente quer. E
tudo isso se veio a partir do momento que eu saí do ambiente que eu estava e vim para um ambiente novo. Faz toda a diferença. O ambiente é extremamente importante para, principalmente esse mercado tão volátil que a gente... E você falou um negócio aí, né? Você falou assim, abril foi um mês difícil. E olha só, né? Como é importante a gente se manter conectado com outros colegas do mercado para a gente entender as tendências também e as oportunidades. Você provavelmente vai lembrar, eu sou bom de data. Dia 17 de março de 2022, mais ou menos 5h30 da tarde, estávamos em Recife, no encontro do Master, o encontro acontecendo, e recebemos uma belíssima notícia da mudança do sistema da Latam. Lembra disso? Lembro disso. Você foi bem preciso aí, né? Foi bem preciso, porque toda vez que tá rolando um evento, alguma coisa, uma notícia a gente tem para digerir e aprender com ela, né? Verdade. E aí, naquele momento, a Latam mudou o sistema e, com isso, mudou a precificação das passagens. E aí, uma passagem que custava 45 mil milhas, que a gente, os mais internos, galera, a gente chama de 45K, K significa 1000, e, sei lá, uma passagem que era 45K passou para 200. Tinha umas coisas malucas de 500 mil milhas num voo do Brasil para Europa. A gente falou, meu Deus, o mundo acabou, né? A TAP estava naquele negócio, né, que disponibilidade difícil, as milhas encareceram, e aí a gente falou, bom, vamos aqui na Latam, ficamos muito bem, obrigado na Latam, vem a dona Latam e faz uma mudança dessa. E aí sempre bate aquele negócio, meu Deus, e agora? E o mais impressionante é que, passado ali alguns dias até a gente entender o que estava acontecendo e se passando no mercado, os últimos 6 meses a Latam foi uma mãe pra gente, né? E a gente consegue aproveitar essas oportunidades por estarmos conectados, né? Verdade. É aquela coisa, né? Às vezes é uma frase que algum colega compartilha que faz você virar o jogo. E sem contar a possibilidade de enxergar outros horizontes, né? Porque às vezes a gente fica ali, igual a gente nasceu aprendendo TAP para Portugal, TAP para Portugal. Então a gente, né, muita gente bateu ali naquele mercado e ficou refém daquilo ali. E é confortável quando você está ali ganhando bem, tendo bons lucros num trecho, né? É um idioma fácil, é tranquilo, um público que está convertendo, então a gente meio que se acomoda naquilo ali. Então esses desafios e estar conectado com pessoas que pensem com a cabeça diferente ajuda justamente a sair dessa zona de conforto e enxergar outras possibilidades. Né? Por exemplo, eu lembro que um insight que foi compartilhado num dos Masters me fez enxergar uma oportunidade pro Nacional que eu não estava enxergando. Falei, cara, tem jogo aqui, vamos para cima. Na hora mandei para a equipe, vamos fazer isso, isso e isso. Então, assim, é de extrema importância, principalmente porque esse mercado nosso ele é muito amplo. Ele é muito amplo, tem muita possibilidade. E tem coisas que muitas vezes a gente não enxerga, mas que o outro está vendo e que a gente juntos consegue somar forças para fazer o negócio acontecer. A gente está tendo um movimento desse hoje, né? Então, é isso. Tem que estar num ambiente com pessoas que falem a mesma língua. E aquela coisa, acho que eu compartilhei isso no evento, que foi de você estar num ambiente onde você seja o menor. E que isso não te incomode. Porque a partir do momento que isso te incomoda, você tem que olhar pra você, se tá me incomodando é porque eu não tô fazendo o que deveria ser feito. Entende? Então, é isso. Que massa. Às vezes a gente tá em certos ambientes, né? E eu vou até compartilhar uma coisa minha. Eu também participo de grupos de empresários focados em marketing digital. E eu lembro que quando eu cheguei num dos grupos que eu participo atualmente, eu não era nem o que mais faturava, mas também nem o que menos faturava. E aí eu lembro que um dia tinha um colega compartilhando lá algumas estratégias e uns resultados. E o que eu faturava, isso, né, com dados de 2021, o que eu faturei no ano inteiro de 2021, o cara faturou em um mês. E aí, quando eu olhei aquilo no primeiro momento, eu pensei comigo, eu falei, o que eu estou fazendo aqui?
E a gente comete muitas vezes esse erro, né? Que é uma autossabotagem. Cara, se você tá num ambiente com uma pessoa que fatura 10 vezes, 12 vezes mais, né? Porque o que eu fiz em um ano, ele fez em um mês. O que esse cara tem a me ensinar? E às vezes a gente, num processo de autossabotagem, a gente se apequena com a situação. A gente fica acuado no canto da sala com, com receio de perguntar, de falar uma bobagem. E numa outra situação, no outro encontro desse grupo que eu participo, aconteceu uma situação que me fez pensar exatamente como que ninguém é pequeno o suficiente que não possa ensinar e nem grande o bastante que não possa aprender. Estava sentado do lado de uma pessoa que também tem resultados muito expressivos no marketing digital, e ela ouviu eu falando de uma estratégia, de um formato de produto, e ela falou, peraí, me dá mais detalhes disso. E ficou anotando ali com garra naquilo, né? E a gente às vezes cai nesse erro, né? Ah, o fulano é maior do que eu. Ah, o fulano não sei o quê. Galera, todo mundo tem alguma coisa a aprender, todo mundo tem alguma coisa a ensinar. E eu acho que quando a gente está num ambiente que a gente pode até ser grande em termos de números, né? E a gente acha que a gente não pode mais aprender, aí a gente precisa acho que fazer uma lição de casa, né? E aí foi bem interessante assim, esse momento lá pra mim, que no momento eu achei o que eu tô fazendo aqui, e no outro momento como foi prazeroso pra mim, faturando menos do que uma outra pessoa, poder ensinar alguma coisa, poder trazer algum insight. E uma outra coisa que eu tenho percepção sobre isso é que quanto menor é o nosso negócio, mais fácil da gente inovar e descobrir oportunidades. A questão da. Você falou um pouco aí, que é uma coisa que eu tenho que sempre me atentar, que é a respeito da comparação. Se inspire, mas não se compare. Porque a comparação ela pode acabar te freando, né? Porque cria justamente esse senso que você falou. Poxa, por que eu vou criar um conteúdo de finanças se já tem tanta gente falando de finanças? Eu não sou bom o suficiente. Olha lá, tem o Nigro, tem não sei quem, tem o Bruno Perini, tem o PPP. E aí você, poxa, você se compara, né? Você não se inspira. Então existe uma diferença muito grande. E eu gosto até de compartilhar que foi algo que aconteceu comigo mesmo, né? No primeiro encontro do Master, onde no mês de setembro, ou seja, foi em novembro o Master, né? Então, novembro de 2021, o primeiro Master. Em setembro de 2021, a gente tinha tido ali um faturamento de 300 e poucos mil, com lucro de 100 e alguma coisa. Deu 33% de margem de lucro, né? E foi um Nada resultado muito mal. bom. Nada mal, poxa, era três na equipe, eu, Carla e Jéssica. Né? Então, por que me entristecer com um resultado desse? Jamais. Só que olha só, a partir do momento que eu saí, que eu deixei de olhar para o meu resultado, e lá no Master eu fui olhar para o resultado dos outros, e eu não estou falando nem de faturamento, que eu nem sei, não foi compartilhado lá o faturamento dos meninos, mas só por questão de número de equipe, que tinha gente lá com 20 e tantos funcionários, eu falei, cara, me entristeci. Eu me entristeci. Falei, fiquei para trás. Olha o tamanho da galera, olha como é que os caras estão e tal. Mas percebe que com a equipe a quantidade de funcionários que eu tinha e com a estratégia que eu tenho, o resultado foi incrível. Sim. Incrível. Só que eu deixei de olhar para mim e me comparei com o outro e aquilo me entristeceu. Então essa questão da comparação, ela é uma atenção que a gente precisa ter muito com a gente mesmo, né? De estar sempre se autoanalisando e cuidando, porque emocionalmente isso nos enfraquece, né? Então é de extrema importância. Acho que você fez uma outra pergunta aí que eu acabei me... Não, na verdade nem era uma pergunta, na verdade era uma divagação, né, justamente sobre isso, né, da gente estar em ambientes que a gente acha Uhum. que, ai, olha só, todo mundo é grande, eu não consigo compartilhar, não consigo acompanhar, né, e é engraçado uma coisa também, porque às vezes, olha que maravilha, quem sabe faz, não é ao vivo porque a gente tá gravando aqui, Depois mas corta a edição. depois corta na edição ou não corta, né? Acho que o podcast pode ser livrecast sem cortes, Livrecast sem corte. Massa. né? Gostei, livrecast sem cortes. Dá até uma cacofonia aqui. É, Mas eu acho que é isso, né? A gente não se comparar, a gente não achar que é
pequeno ou grande, enfim, sempre tem alguma coisinha para aprender. E pra gente ir encaminhando para um fim assim do nosso papo, porque se deixar a gente vai ficar aqui 4 horas, assunto tem Assunto eu não. muito, né? Lembrei do vinho aqui em Curitiba, hein? Rapaz. Nossa, cara, aquele dia foi massa demais. Quantas horas nós ficamos conversando sem parar, você lembra? Ó, a gente se encontrou às Eu 3 da lembro. tarde e terminou era mais de meia-noite. Então faz as contas aí que. Umas 9 horas de conversa. Eu, Sarubi, Paulo Monteiro. Verdade. E, cara, a gente tem que repetir, foi massa demais. Bom, tô aqui. E, O vinho vou pegar um tem. avião aí e vou pra aí pra gente fazer isso. Foi muito legal aquele dia. Muito massa mesmo. E o mais interessante é que a gente não ficou o tempo inteiro falando de trabalho, né? Exatamente. Porque a vida não é só Exatamente. trabalhar. Verdade. Mas uma coisa que eu queria trazer aí, né? Você está aí na agência, que tá uma graça, tá super bonito, bem organizada, tá linda a agência, tá linda. E eu me Obrigado. sinto muito honrado de vocês mandarem os projetos antes para eu ver, né? Vários colegas que quando vão montar alguma estrutura física me manda. Tem outras pessoas do Master indo para esse movimento também, e eu tô super ansioso. Mas por que sair da sua casa? Por que ir para um escritório físico? Qual o impacto que teve para você? Você acha que é necessário ou não é? Porque muita gente que vai nos assistir aqui tá bem no comecinho da jornada ou talvez Uhum. nem ainda começou a sua agência de viagens. Então assim, como é essa decisão de ter um espaço físico, a importância? Vamos lá. Primeiro passo, eu acredito que é a produtividade, né? Porque o home office ele é excelente, só que eu particularmente comecei a ver uma queda na minha produtividade com o home office. É, porque são muitas distrações, você acaba não conseguindo se concentrar muitas vezes, Depois de 5 anos. né? Então, já tinha muito tempo que eu vinha trabalhando no home office. Né? Antes da pandemia eu já estava no home office com a empresa que eu trabalhava, né? Então, chega um momento que você fala, cara, preciso sair daqui, né? E foi aí que a gente começou a buscar outras alternativas. No começo, lá em Dourados a gente nem estava em casa, mas eu já estava procurando coworks por lá. Né? Quando eu vim para Curitiba, eu já vim com essa intenção, vou para um coworking. E aí foi o que eu fiz. Assim que chegou aqui, né, eu comecei sozinho no coworking, numa estação, né, individual. E ali eu vi a vantagem porque o fato de sair de casa, de me arrumar para trabalhar, de estar com pessoas, conversando com outras pessoas, não só sobre turismo, não só sobre milhas, não só sobre negócio, mas sobre outros assuntos, sobre outros business. Então, aquilo eu comecei a perceber como que aquilo aumentou minha produtividade e o meu rendimento. Às vezes, tipo assim, eu não trabalhava o dia inteiro, mas 3 horas, 4 horas que eu sentava para trabalhar, eu conseguia me concentrar e conseguia ser extremamente produtivo no que eu estava fazendo. Então, primeiro passo, esse, produtividade. Segundo passo, networking, né, porque está num ambiente compartilhado. Por isso que aqui a gente está no escritório, num coworking, por isso. Né, inclusive já fizemos orçamento aqui para empresas que viajam em grupos. Então, assim, você acaba criando conexões. E eu prezo muito por isso, por sempre criar pontes, manter relacionamentos, porque acredito que é isso que vai expandir, que faz o negócio expandir. Porque uma conexão que você cria pode mudar todo o jogo. Então, acho que se atentar a isso aí. E por uma questão também de credibilidade. Né? Quando eu estava sozinho no coworking, Jéssica também sentiu essa necessidade de, preciso sair de casa. Então, por que não pegar uma sala pra gente? Né? Aí foi que encontramos essa sala. E encontramos a sala, eu falei, poxa, eu preciso de um cantinho para eu fazer minha blogueiragem, né? Gravar meus vídeos e tal. Aí foi que a gente resolveu decorar a sala. Aí Jéssica fez o projeto, montou tudo certinho, a gente executou e isso traz muita credibilidade. Tanto é que a gente está num processo agora, por exemplo, eu vejo que alguns clientes novos, principalmente, o cara chega pra gente e fala, tá, seu DDD é 67, você tá em Curitiba, sua funcionária tá em BH. Pera aí, quem são vocês? Tem gente em Portugal. Tem gente em Portugal. Que bagunça é essa? Aqui é golpe. Então, quando a gente veio para Curitiba, já transferi toda a parte jurídica aqui para Curitiba, né, endereço fiscal, estamos fazendo tudo por aqui agora. Estou pegando um número de Curitiba para deixar de atendimento para isso. E pronto, vamos ser uma empresa de Curitiba, sediada na rua tal, o escritório é esse, quem quiser vir aqui vai ser com hora marcada, né, porque a gente não está o tempo todo aqui. Uhum. Então, mediante atendimento. Então, isso vai trazer mais credibilidade para a gente. Né? Hoje, quando a empresa
quando algum cliente pergunta, vocês ficam aonde? Estamos em Curitiba, na rua tal, pode vir aqui no escritório, tem foto do escritório no Instagram, né? Vamos atualizar o site. Então, acho que esses 3 pontos, né? Entendi. Credibilidade, já até me esqueci os pontos que eu falei agora. Credibilidade, produtividade e network. Produtividade. Network. Credibilidade, Cara, você falou um produtividade e network. negócio que me lembrou daquele nosso papo sem fim daquele sábado. Que a gente tava lá num bar, restaurante, e Hum, aí você foi no banheiro, daí a pouco você já voltou com o cartão da pessoa para fazer cotação. Relembra como foi aquilo, para quem tá assistindo a gente poder se inspirar e perceber como as oportunidades estão em vários lugares. verdade. Bom, deixa eu. Ah, você fechou aí, né? Quem me acompanha, quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? E naquele dia a gente estava num bar tomando vinho. Eu passei para ir ao banheiro e ouvi a conversa que eles estavam falando sobre viagem, que foram para, acho que foi Noruega, para ver lá Aurora a Boreal. Aurora Boreal, isso. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Fui ao banheiro, na volta eu falei, cara, eu vou abordar essa galera. E aí eu abordei, na cara de pau, né? Falei, gente, desculpa incomodar, tá? Eu sou o André Saruba, eu sou agente de viagem. Não pude deixar de perceber que vocês estavam falando sobre a Aurora Boreal. E aí, quando é que a gente vai marcar essa trip? Foi basicamente isso. E eles começaram a falar, né, que um foi, a outra não foi e tal. Eu falei, ó, vou deixar aqui meu cartão com vocês. Se precisarem, entrem em contato com a gente. Nós somos especializados em voos internacionais, assim, assim. Pronto. É. Então, assim, é uma conexão que você cria ali. Eu não lembro se eles entraram em contato, mas, poxa, imagina se você faz isso com 10 pessoas em uma festa, com uma viagem que vai te indicar para várias pessoas. Então, Sim. E eu lembro que Eu. depois tinha a pessoa do pessoal ao lado, né? Lembra que eu abordei? Ah, é verdade. Abordei também, ela era corretora, já deixou o cartão com você, investir em imóvel, não sei o quê. Uhum. Então sempre tem oportunidades, o tempo todo tem oportunidades, cara. A gente Você que. sabe que eu não tenho carro, né? Enfim, nem tenho uma parada fixa. E eu já vendi passagem para Uber. Um dia eu tava no Rio de Janeiro, tava indo para algum lugar lá. E aí conversa vai, conversa vem. Foi alguma coisa no Caribe, não sei se foi San Andrés, Cartagena, alguma coisa assim. Vendi 2 passagens pro cara do Uber. Aí, Então a gente tem que falar o que a gente faz em qualquer lugar que a gente esteja, né? eu tô fazendo cotação pro supervisor lá do meu prédio. Olha só. Irmão, você vende passagem? Cara, vendo passagem. Não sabia não? Vendo passagem. Pô, precisou de passagem pra qualquer lugar do mundo é comigo. Ele, rapaz, tô Isso aí. precisando ir pra tal lugar, assim, assim, assado. Vê pra mim, eu vou te mandar lá no WhatsApp. Falei, isso, garoto. Venha. É isso aí. A oportunidade está por todo canto. A gente precisa abraçar essas oportunidades. Verdade. Só que até um tema que eu tenho procurado também estudar um pouco mais sobre isso, que é a questão da autorresponsabilidade, né? Hum, Às vezes a gente olha o resultado do outro, fica criando argumentos para justificar o sucesso do outro. Ah, mas é porque isso, ah, é porque aquilo. E para justificar também os nossos fracassos. E eu acredito que quando a gente bate no peito e fala que. Lembra quando eu falei da questão do casamento, onde a gente fez o casamento de 60 mil com um salário de 2 mil e pouco, fez acontecer? Por quê? Porque eu assumi a responsabilidade e fiz acontecer. Abracei, bati no peito, bora e vamos fazer acontecer. Então, eu acredito que no negócio é assim também, né? Eu vejo que às vezes, principalmente pelo cenário do turismo hoje, às vezes a galera fica naquela, poxa, mais isso, mais aquilo. Cara, vai pra cima, assume a responsabilidade, vai porque a oportunidade tem. Viagem é um negócio que todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo deseja. Não é difícil vender. Se você cria uma estratégia legal ali para se posicionar e vai para cima, não tem como dar errado. muito bem. Sarubi, nosso papo foi incrível. Faremos outros, mas quero agradecer pela sua participação no primeiro episódio do Livrecast. E eu estou feliz desse projeto que estamos começando agora. Vamos ter outros colegas aqui. E onde as pessoas podem te encontrar, ver as blogueiragens, ver um pouquinho de Curitiba? Blogueiragem, @André Sarubi no Instagram. Tem o nosso site também, andressarubi.com.br. Lá no site já tem link para um monte de coisa, para o Instagram, para o YouTube. A gente está com um projeto para entrar no YouTube também. Então, mas basicamente no Instagram vocês vão encontrar tudo e estarei lá. Fala, Sarubas!
É isso aí. Gente, o Sarubi tem uma energia. Ele manda mensagem às vezes 8 horas da manhã, numa energia que eu falo, meu Deus, o que que ele tomou logo cedo? Ontem Mas eu, ainda mandei mensagem e falei assim, ó, eu senti hoje aí o bom dia um pouco diferente. Aí ele falou, ah, acordei tarde, não tomei o banho gelado. não Mas tinha tomado enfim, meu banho gelado ainda, não tinha ido pra academia e tinha acordado tarde. Ou seja, essas três coisas aqui, ó, é o que me faz, ó, dar o olha, gás. olha só, repete, Sarubi, repete porque isso é muito importante. Acordou, atividade física, depois banho gelado, pronto. E o café, que não pode faltar, né? É, E bom, eu acordar não tomo cedo. café. Eu não tomo café. Não, tudo bem. Atividade física, eu preciso melhorar, mas o banho gelado dá pra tomar, né? Faz só o banho gelado, você vai ver que vai dar uma diferença se você acordar de manhã e já tomar aquele banho gelado. É, Pra vou mim tentar. funciona, né? Vou tentar. Jéssica tá aqui, ó. Deus me Maravilha. livre. Mas é isso, meu amigo Sarubi. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço o convite, foi uma honra. E sempre que precisar, estamos aqui à disposição. E venha pra Curitiba pra gente botar essa atividade física em dia e Com fazer uns certeza. pedalzinhos, dar uma corridinha. Vai ser massa. É isso aí. Galera, é isso. Assinem aqui o canal para acompanhar os próximos episódios. E até a próxima. Tchau! Tchau, tchau. Até mais.